Olá, tudo bem com vocês? E aí? Estou aqui hoje gravando ao final da tarde, bastante cigarras fazendo barulho, o tempo um pouquinho fechado, mas não está ameaçando chuva não, tá tudo bem. Então, gente, hoje, durante o Evangelho, a gente leu uma mensagem interessante da carta de Paulo aos Romanos, que ele nos fala o seguinte: e se viverdes somente para a carne, com certeza morrereis. É uma passagem interessante, porque ela nos faz entender algumas coisas quando a gente para prestar atenção no que Paulo quis dizer em relação a isso. Eu entendo que muitos de nós, ou a maioria dos que estamos aqui encarnados, não percebemos um detalhe que aparentemente seria fácil de perceber, mas a gente, na maioria das vezes, se recusa a pensar sobre isso, a analisar sobre isso. A força da matéria é muito grande. O espírito, quando encarna, ele fica, de uma certa forma, aprisionado. A gente não se lembra das vidas passadas, do nosso passado espiritual, e a sensação que nós temos é que o que existe de real é tudo aquilo que vemos, tocamos, cheiramos, que percebemos com os sentidos físicos do nosso corpo. Mas quando a gente para pensar, a gente entende que não. Na verdade, tudo que é material, ele passa. Apenas aquilo que faz parte do mundo espiritual é que continua e que é eterno. E a gente tem muitas notícias a respeito disso, né? Que a vida não cessa, que a vida continua. A maioria dos seres humanos, a esmagadora maioria, é espiritualista, acredita em alguma coisa além da matéria. Tá? Então, alguns não acreditam em Deus, outros acreditam. Mas uma questão é o seguinte: materialismo e espiritualidade, tá, são coisas totalmente antagônicas e o materialismo perde de longe. Porque é inato no ser humano essa sensação de que alguma coisa existe. A gente sente que veio de algum lugar, percebe, tem uma intuição de que vai para outro. Então é interessante se a gente conseguisse virar essa chave, né? Porque nós normalmente vivemos como se fôssemos seres materiais que estão aqui durante um período de tempo finito, não há dúvida quanto a isso, e muitos de nós acreditamos que nós temos uma alma, temos um espírito, temos alguma coisa, tá? Diversas correntes religiosas, cada um entende de uma maneira. Mas é interessante isso porque não se tem prova cabal disso. Sabe? Não, vou dizer que existe, que não existe. Não, prova cabal não existe. A gente apenas sente, percebe. Então acho que é interessante a gente, de repente, talvez fosse interessante a gente mudar essa visão para que nós passássemos a viver não como seres materiais, que têm um espírito, mas como seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material e que o nosso espírito, a nossa vida, tá, vai subsistir a tudo isso. Nós subsistiremos, nós passaremos depois para a eternidade, a imortalidade. Os nossos corpos, a matéria pela qual vivemos, essa vai acabar. Então, por isso, quando Paulo diz que nós teríamos uma morte, né, se nós vivêssemos apenas para a matéria, é nesse sentido. Porque, de uma certa forma, a gente não vai aproveitar nada. Porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para acrescentar alguma coisa a mais na nossa experiência, na nossa jornada evolutiva. Então, é isso aí. Eu acho que vale a pena refletir sobre isso, né? Porque grandes mestres, grandes sábios
que viveram antes de nós deixaram esse recado, tá? Existe alguma coisa, existe. E se essa coisa existe, é bom a gente pensar. E como a única coisa que nós temos de certeza durante a nossa vida é que um dia nós deixaremos de viver materialmente, se essa é a grande certeza, então vale a pena dedicar um pouquinho do nosso tempo, enquanto aqui estivermos, para nos prepararmos para esse retorno, porque todos nós retornaremos ao plano espiritual, sem dúvida nenhuma. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos e que todos tenham uma boa tarde de sábado. Olha que coisa maravilhosa. Temos aí o sol se pondo e tá muito legal, tá? Deixa eu entrar agora e fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração de todos, tá? Tchau.